chegar o mais próximo possível dos primeiros colocados para tentar, ano que vem, já sair numa posição, numa competição melhor do que nós fizemos esse ano. São Paulo busca uma Libertadores ou pré-Libertadores. Eu quero conversar com vocês que pré-Libertadores tem as suas pegadinhas, né? Meu caro Miller, o São Paulo começa a vislumbrar a possibilidade de Libertadores ou pré-Libertadores. Pré-Libertadores é meio complicado, né, quando chega. Boa noite, Miller. Boa noite, Flavito. Sem dúvida nenhuma, a vitória do São Paulo foi muito importante, né? Contribuiu também porque Santos e América perderam. Isso ajudou o São Paulo, porque são concorrentes ali junto com o Botafogo, América. Quer dizer, esses times vão brigar pela 8ª posição, uma vaga na Libertadores, né? Até porque o Flamengo já foi campeão da Copa do Brasil, já abre praticamente o G8. Mas eu acho que vencer lá fora, em Caxias é difícil ali, o campo. Apesar do Caxias já estar rebaixado, mas é sempre difícil vencer ali em Caxias do Sul. Então, uma vitória importante. O que restou para o São Paulo é uma vaga na Libertadores, né? Esse ano. Então, nessas 5 rodadas, como o Rogério disse, precisa vencer as suas partidas. Eu acho que a vaga na Libertadores será um título, é claro, né? Não um título para comemorar, mas um título para planejar o ano que vem, porque participar de pré ou fase de grupos da Libertadores sempre é muito difícil. Até porque o São Paulo não tem um time para competir na Libertadores do ano que vem, por enquanto. Chico Lang, o São Paulo atrás dessa Libertadores, o Miller lembrou, o Flamengo classificou-se, mas o Corinthians ocupa uma vaga, o Corinthians já está ali entre os primeiros. De qualquer forma, se o Corinthians fosse campeão, o Flamengo ocuparia também. É uma luta do São Paulo para brigar lá embaixo, 8º, 7º, por aí, né? Mas eu confio que o São Paulo vai conseguir. Eu gostaria muito que o São Paulo conquistasse essa vaga, porque eu acho que foi um ano muito difícil, né? Foi um ano difícil para todo mundo, essa é a grande verdade, no futebol e fora do futebol. Mas para o São Paulo foi muito difícil, porque o São Paulo acabou, na base da organização do Rogério Ceni, dentro de campo, e o pouco que ele teve de apoio da diretoria, ele conseguiu fazer um omelete sem ovos, vamos falar a verdade. Hoje, por exemplo, os 2 gols do Reinaldo. O Reinaldo fez, o King Naldo, né? Nosso querido King Naldo, fez um gol de cabeça, coisa que eu nunca vi ele fazer. Eu não me lembro, um gol de mergulhar, de peixinho, fazer um gol. E depois ele acabou batendo pro gol no seu melhor estilo. Deu sorte, é verdade, bateu no defensor, mas faz parte do jogo. Então, quer dizer, ele sempre aproveitou bem. Olha que golaço do King Naldo de cabeça. Foi um gol bonito, um gol oportunista, ele sentiu o momento do gol, né? E aí depois houve um empate, aquela coisa toda, que foi um gol bonito também, o gol de empate. Mas o São Paulo muito mais bem postado em campo, os jogadores com nível bem melhor. E isso que o Rogério Ceni falou é verdade. Olha que golaço, Reinaldo. Aí você fala assim, mas o cara chutou, bateu. Mas se ele não chuta, ele não faz um gol. É aquele negócio que o Tele Santana falava, né? Quem não chuta não marca, né? E quem toca para trás leva. O Tele tinha essas frases meia perdida, mas que eram interessantes, e é verdade o que ele falava. E você veja que foi uma partida muito significativa para o São Paulo. O Rogério Ceni deu a letra. Não são todos os times que vão aí e conseguem vencer. O próprio Corinthians perdeu aí 2 pontos de bobeira, mas perdeu. Enfim, quer dizer, empatou, né? 2-2, perdeu 2 pontos, né? Fez 1 ponto só. Podia estar mais na frente ainda, e não está. Enfim, o São Paulo conseguiu sim, e eu estou torcendo para que o São Paulo classifique. Porque se é um time que trabalhou o ano inteiro para se dar bem, foi o São Paulo. Agora, não conseguiu, é verdade, mas não foi por falta de esforço. Foi por falta de infraestrutura, por falta de jogador, de um elenco melhor. Porque o técnico é muito bom. Ô Celso, o Reinaldo fez 2 gols. E há uma enorme dúvida com relação à permanência do Reinaldo para o ano que vem. Eu diria que é praticamente impossível. Só tem uma chance do Reinaldo ficar no São Paulo. Se mudar o presidente do Fluminense. Se permanecer, ele vai para o Fluminense. O São Paulo tem que fazer algum esforço a mais para tentar segurar ou tudo bem? Acho que não. Acho que o Reinaldo vestindo a São Paulo, eu acho que ele viveu uma fase que para mim era o melhor lateral do país em determinado momento. Mas hoje você tem o Wellington que pede passagem, está bem. Aliás, o Rogério reveza muito o Reinaldo com o Wellington, ele é mais agudo. Como o Rogério gosta até do esquema com 3 zagueiros, o Wellington acho que até funciona um pouco melhor.
talvez tenha... o Reinaldo ele fez 2 gols hoje, tudo, mas está um bom tempo no São Paulo. Talvez seja melhor para ele e para o São Paulo, novos ares e tudo mais. Agora, não estou tão confiante como você do São Paulo brigar por vaga na Libertadores na fase de grupos. Não, fase de grupo acho que não tem nenhuma chance. Não tem. Ali é 7º ou 8º, se chegar. 7º ou 8º. E os próximos jogos do São Paulo são jogos complicados. São Paulo tem confronto direto com o Atlético Mineiro, tem com o Fluminense. O próximo é relativamente fácil, Atlético Goianiense. Depois aí a coisa Mas depois você tem Atlético Mineiro, você tem Fluminense, você tem Internacional, sabe? Todos os times também estão buscando algo no campeonato. Então, não sei, acho muito difícil. O São Paulo terminar em 8º, olha, como diria um amigo meu, lamba os beijos. Lamba as unhas, lamba as unhas. Lamba, porque... Ô, Ney, eu sempre acho a pré-Libertadores um negócio meio ruim, até para a preparação do time. Você já começa o ano, o time não está preparado, muitas vezes você pega time que está jogando, porque os calendários são diferentes na América toda, e você já tem que ganhar, tem que decidir. Como é que você encara essa coisa de pré-Libertadores? Eu concordo com você, só que esse ano vai ter uma diferença, né? A Copa do Mundo. A Copa do Mundo significa que os clubes vão ter folga agora, um pedaço de novembro, dezembro, e eu acho que esse ano vai ter um tempo maior para as equipes se prepararem para quem estiver disputando a pré-Libertadores, né? E realmente é um problema dentro do calendário brasileiro, né? Quando você inicia uma temporada em treinamento em janeiro, já tem que jogar em fevereiro, é muito complexo isso, né? Então eu acho que esse ano isso vai ser um pouco amenizado. Mas, Flávio, o que vale é estar dentro da Libertadores, né? Eu acho que qualquer clube brasileiro hoje, ele depende muito dessa competição da Libertadores, porque você, dentro da Copa Libertadores, você planeja melhor a temporada do ano seguinte. Inclusive o clube, né, ele se abre mais para investimento, para contratação de atletas, né? E essa é uma competição charmosa, né, e que acaba sendo convidativa para jogadores também vir querer jogar no seu clube, né? Então, por isso que existe essa batalha hoje, ainda bem que os brasileiros hoje estão sobressaindo nessa competição continental, que a cada dia está abrindo mais espaço, né, para que a gente possa ter 7, 8 equipes dentro de uma Copa Libertadores, né? E eu acho que o Atlético Paranaense está entre as 6 primeiras, né? Significa que se o Atlético ganhar a Libertadores, por exemplo, abre um espaço, abre uma vaga a mais, é verdade. Uma vaga maior, né? Então eu acho. Mas mesmo se não ganhar, Ney, já está aberta. Já está aberta a 8ª, né? Porque a vaga não é do clube, a vaga é do país. Do país. Então quer dizer que ou o Flamengo sendo campeão. Não, é isso que eu estou falando. É o Atlético. Mas se o Atlético estivesse fora do ele vai usar uma vaga. Se o Atlético terminar em 7º, por exemplo. Uma vaga seria ele dele. vai usar uma ele vaga. Sendo campeão. Senão ele abre mão. E o Flamengo já tem a Copa Exatamente. do Brasil. É verdade. Né? Diego, e aí, para você, essa luta do São Paulo vai ter o sucesso? Eu acredito que sim. O São Paulo, eu sempre gostei do estilo de jogo de São Paulo, sempre gostei do Rogério Ceni como técnico, né? E essa pré-Libertadores são 2 jogos dificílimos. Com o Palmeiras eu joguei em 2005, joguei contra o Táchira, se eu não me engano. É muito tenso, Flávio, é muito tenso, porque você tem que classificar, o outro time está jogando, não tem tanta responsabilidade que você, né? O caso que aconteceu comigo em 2005, então é muito difícil. Mas eu acredito que o São Paulo entra assim. Como é que mudou a preparação de vocês quando vocês tiveram que jogar essa pré-Libertadores? Não mudou. Foi no começo do ano, não mudou porque naquela época não tinha tantos jogos, né? O calendário não era tão cheio igual hoje. Então a gente conseguiu fazer esses 2 jogos bem. Tem um fator aí, o Ney tocou, verdade. O futebol brasileiro, ele está ganhando mais espaço. Mas se a gente for olhar bem, são sempre os mesmos que estão lá. É Flamengo, Palmeiras, esses 2 sempre. Aí o Atlético, o Paranaense, tem mantido uma certa regularidade. O ano passado ele ganhou a Sul-Americana, esse ano ele ganhou, pode ganhar a Libertadores, ou vai ser pelo menos vice. E o resto é meio pulverizado. Na verdade, está todo mundo meio que usando o Flamengo e Palmeiras no sentido de puxar. Então, sempre tem brasileiro na final. Tá, mas olha, são sempre mais ou menos os mesmos. Esse é um detalhezinho que eu acho que a gente precisa ficar atento. Hein, mestre Alberto Helena? Porque dá a impressão que o futebol brasileiro está dominando, quando na verdade são 2 times que estão conseguindo destaque e o Atlético Paranaense que sempre de alguma forma ou de outra chega. Sem dúvida. Na verdade, você tem 20 clubes brasileiros, mas meia dúzia aqui
20 anos, mais de 20 anos, conseguiu ganhar um título brasileiro. O São Paulo, ele até que jogou bem, ele vem montado numa gangorra que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. De repente, agora nas últimas rodadas, ele conseguiu se elevar até próximo da fresta da Libertadores, que seria o 8º lugar. Falta ao São Paulo para que ele saia da gangorra, entre na faixa dos principais clubes brasileiros e todas as disputas. Falta a ele, basicamente, um grande goleiro, daqueles que fecham o gol mesmo, né? Tipo Cássio, Everton, São Paulo, né? O que poderia ser até aquele menino que foi reserva do Cássio há muito tempo, o Walter. Precisa de um meio campo que tenha um jogador cerebral, inteligente, aqueles meias com antevisão da jogada, que sabe controlar o jogo e facilitar as jogadas de ataque do time. E falta um atacante veloz e hábil, driblador, como o Antony, o Neres, esse menino Marquinhos, para ficar nos jogadores mais recentes que o próprio São Paulo projetou, né? Com isso, ele pode se transformar num verdadeiro São Paulo de antigamente, né? Não esse São Paulo de hoje, que é previsível, um futebol meia boca. O São Paulo não, o Gatito Fernandes deu uma declaração que eventualmente teria sido sondado pelo São Paulo, o goleiro do Vasco também. E há mas aí é sonho, a gente vai falar por quê? Mas fala-se Lucas Moura, que trabalhou com o Ney Franco, não sei qual é, se ele falava com o seu projeto de vida dele, é praticamente impossível ele abandonar a Premier League para voltar para o São Paulo, né? Pois é, o mercado, eu acho que você falou do Gatito, né, e o Thiago, os dois também trabalharam comigo. São dois jogadores num momento muito bom, né? O Gatito, eu tive o privilégio de ser treinador dele no Vitória do Bahia e do Thiago no CSA. São dois jogadores, eu acho que mais dentro da realidade do São Paulo do que o do Lucas, né? Então, eu acho que em termos de goleiro, né? Então, acho que tem dois bons nomes aqui e, logicamente, que a gente tem hoje o Thiago, que está num clube grande, que é o Vasco, que tem possibilidade real de acesso, né? Então significa que estará na Série A do ano que vem. E eu acho que o Botafogo hoje também, financeiramente, está muito bem estruturado. Eu acho que não é tão fácil tirar um jogador do Botafogo hoje. E né? o Vasco tem a SAF também, que a gente, então, teoricamente vai dar uma ajeitada. Então acho que essa parte econômica, né? Eu não sei qual que é o contrato desses atletas lá, se está vencendo, mas eu acho que são dois jogadores que os clubes vão querer segurar, tanto o Vasco, o Thiago, como o Botafogo, o Gatito, né? Inclusive o Gatito hoje fez uma baita de uma partida contra o Fluminense. Né? Ô Flavito, sabe o que acontece? Tem que ver o seguinte, não dá para competir ano que vem, não dá para competir, todo mundo sabe, com Flamengo, Atlético e Palmeiras. Até porque a receita do Flamengo para 23 já dobrou, não é que vai dobrar. Então, o que acontece? O São Paulo vai contratar um Gatito, que está no Botafogo, bom jogador? Mas ele está no Botafogo, um clube que virou SAF, que está bem estruturado financeiramente. Pagando em dia. Quer dizer, a prioridade do jogador hoje, antigamente era o São Paulo. Hoje não é mais. E o São Paulo vai com aquela conversa fiada de, nós pagamos bem, o glorioso São Paulo do passado, venha jogar. Nenhum jogador engole essa conversa fiada. Só pelo salário, não adianta. Tem que gastar. O jogador bom custa caro. E esses jogadores bons, eles vão priorizar quem? O Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo. A realidade do futebol hoje é essa. Então, a minha pergunta é essa. Qual é o São Paulo para 23? Eu acho que não teremos muitas novidades no tricolor em termos de contratação, de peso. Porque contratar jogador normal, tá cheio lá de jogadores normais. Então, o São Paulo vai ter uma expectativa de Libertadores, tem um Paulistão que é difícil, tem o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, assim, enfim, as competições anuais básicas. Só que são competições difíceis,
em que os outros adversários já estão reforçados e vão se reforçar na janela de janeiro. Então é importante que o São Paulo tenha isso em mente. Olha, nós precisamos gastar, mas vai tirar dinheiro de onde? Vai tirar dinheiro de que lado, hein, Chico? E é uma situação complicada, porque se você quiser bons jogadores, jovens, eles custam caro. E a prioridade é a Europa. Para você achar um jogador bom, com custo-benefício... Ele tem quebrado o galho do São Paulo, é Cotia faz muito tempo. É aí que eu ia falar, Faz aí muito que eu ia tempo. chegar. Então você tem que apostar na base. Ou você aposta na base, ou você traz jogadores mais velhos, já consagrados, que estejam livres no mercado e que de repente ainda possam oferecer... funcionado. Depende, né? Tá Olha, trazendo um você jogador pega- muito se você- antigo e não está Mas adiantando mas, nada. não, mas Flávio depende Celso. do jogador. Se você pegar, por exemplo, o Renato Augusto, funcionou no Corinthians. O duro é você achar um jogador desse nível que você possa negociar. O Fausto Veras. Estão Fausto falando da Veras. possível volta do Ganso no São Paulo, por São Paulo. Mas Acho difícil. Acho eu não- difícil porque o Diniz acertou a vida dele lá e tal. Ele está desacreditado, mas, enfim. Mas o Fausto Veras, o primeiro clube a procurar o Fausto Veras foi o São Paulo. Mas o São Paulo, o pedido do Veras, né, foi alto e aí o Corinthians foi lá e pegou. Mas o Fausto Veras estava com quase tudo certo para o São Paulo. Tinha 3 meninos que chamavam a atenção na Argentina. Era o Flaco Lopes, o Fausto Vera e o Galo. Eram os três que, né, os três, esse aqui e tal. Pela ordem, o que era mais ambicionado, estou falando pelo que a imprensa argentina fala, era o Fausto Vera. Mais pronto. Depois do Lopes, depois do Galo. Vamos ver o que vai acontecer aqui.